dizendo... Olá, pessoal, estamos aqui de volta no Celio Baldo em Conexão com a nossa querida doutora Patrícia Alonso. Dobradinha, né, amiga? Dobradinha. Que chique, meu programa tá bombando, gente. Estamos em todas, Graças a Deus, né? Chega uma hora que até enjoou, né? É. Sábado a gente estava tão juntas e misturadas. Pois é, o Senhor tem nos alegrado, né? Graças a Deus, tem nos dado força, nos agraciado com a sua bondade, com o seu amor. E nós estamos aqui de novo, olha, na TV Cinec, com o programa Celio Baldo em Conexão. Ai, foi amor à primeira vista, né, Sueli? Foi, glória a Deus. O Senhor tem trabalhado, né? Graças a Deus. Ó, eu queria te entregar essas flores. Oh, a dona Débora, o PSC mandou te entregar, dizer seja bem-vinda ao partido. Beijos, que lindo. Estamos tão orgulhosas de ter a Sueli Ubaldo agora conosco, né? Que bênção. Inclusive, sábado tivemos encontro lá na Assembleia Legislativa, verdade, né? Verdade. E a Sueli, com o maior carinho, fazendo todo o trabalho dela lá, glória a Deus. ativando lá as imagens, entrevistando o pessoal. Foi muito fofa a participação da Sueli. E nós queríamos dizer que o PSC é a sua casa agora, minha filha. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao PSC Mulher, né? Por esse lindo buquê. Que eu falo assim, eu não mereço. Mas a bondade de Deus, né, na minha vida. Olha, Débora, Terezinha, Patrícia e as demais, Yara, e tantas outras que estiveram conosco, né? Todas as presidentes de várias cidades. Eu quero agradecer a presença de vocês. E nosso DVD está saindo já, viu? Está sendo editado, né, Patrícia? E vocês vão ver que coisa linda. Mas, olha... Muito obrigado de coração. Eu amei. E, ó, seja bem-vinda sempre, viu? E quem não foi sábado, perdeu. Sábado foi que nem o primeiro filho, né? Foi verdade. O primeiro parto a gente nunca esquece. É verdade. Né? Foi o primeiro encontro estadual com a dona Débora, presidente. Ai, foi tão gostoso, assim, foi tão dinâmico. Maravilhoso. Né? E ela está nos devendo uma visita, né, Patrícia? Aqui na TV Cinec. A ideia, que é a nossa... professora lá na Vila Santa Isabel, ela vai estar conosco dia 6 de julho. Olha. Vai falar sobre educação. Então, mamães que estão aí assistindo a gente hoje à tarde, se preparem, porque nós vamos ter uma aula com uma educadora linda. Maravilhosa. Graças a Deus. Mas hoje, Patrícia, nós estamos com uma programação maravilhosa também, né? Um assunto assim bem delicado, no qual a gente já vem trazendo para os internautas. E como nós vamos falar primeiramente do seu livro, né, Patrícia? Veja bem, gente. Devido à PL 4488 de 2016 do deputado Arnaldo Faria de Sá, está correndo lá no Congresso a passos galopantes, né? Sim. E agora nós descobrimos que nós temos o lobo mau da historinha da Chapeuzinho Vermelho. Pois é. Né? Porque essa PL aí agora vai liberar para que os pedófilos fazem o que quiserem agora com a criançada. Porque quem for na delegacia, se essa PL for aprovada, quem for na delegacia acompanhar a criança lá para fazer o boletim de ocorrência, vai ser preso, viu? Vai ser preso e de 3 meses a 3 anos. Aí o juiz pode escolher de 3 meses a 3 anos. Então, se preparem, porque a pedofilia vai correr à solta. Ou seja, todo o trabalho do senador Magno Malta, que fez aquela campanha acirrada de pedofilia, todo o trabalho dele vai cair por terra. É como se ele não tivesse feito nada. Já estava difícil, né? Porque o senador fez o trabalho e jogou nas mãos do Ministério Público para poder apurar os fatos. E aí o Ministério Público, com essa lei da alienação parental, resolve todos os casos de denúncia, alegando que é alienação parental. Então, já não fazia, né? Já não andava. Agora, com essa PL 4488 do deputado Arnaldo Faria de Sá, a coisa vai ficar pior ainda, né? Mas aqui, ó, o que nós estamos fazendo aqui, eu e você? Botando a boca no trambolho. 2 mães. Né? Nós estamos fazendo isso para quê? Para que tudo o que é contra as crianças seja a favor, porque é o que nós precisamos, né? Que as nossas crianças sejam assistidas, atendidas, nossos pastores aí que estão aí também ligados, que vocês possam implantar a nossa palestra, o nosso assunto dentro da sua igreja, para alertar as mães e para nos ajudar nesta guerra, tirando as crianças desse corredor aí de morte. Quem cala consente, né?
E hoje à tarde, porque assim, todo mundo está me parando na rua e falando, ai, doutora Patrícia, eu não entendi bem o que é alienação parental. É difícil de entender, mas explica. Então, hoje, nós sabemos que todos os processos que correm a alienação parental correm em segredo de justiça. Sim. Então, fica difícil a gente trazer exemplos. Por quê? Porque não pode, é segredo. E aí, quando é segredo, ajuda mais o abusador, quem maltrata, do que propriamente dita a mãe e a criança. Mas nós temos hoje uma mãe corajosa aqui, que aceitou o desafio de estar aqui conosco no programa, e ela vai contar o que aconteceu com a bebê dela. Olha aí. Ok? Nós vamos chamar ela de mamãe, porque é mamãe mesmo, né? Tem coisa Verdade. melhor do que ser mãe? Pois é. Eu, quando eu fiquei grávida, fiquei feliz da vida. E quando eu soube que era de uma menina, então, aí que eu soltei fogos. Nossa, é que nem eu tive 3 meninos e a última veio menina. Olha Ela falou só, também, não é né? tudo de bom? Tudo. Então, não, vamos apesar lá. que tudo de bom todos, né? É. Mas às vezes sempre o papai e a mamãe que tem filhinhos homens, eles, nossa, almejam muito uma filhinha mulher, Ah, né? não, eu queria ser mamãe de menina, porque eu amo lacinho, eu amo aquelas meinhas de rendinha, lindo. aquelas calcinhas de rendinha que antigamente a gente Verdade. colocava. Nossa, minha filha dava que nem uma boneca. Agora já está na pré-adolescência, não quer muito não, mas enquanto eu podia... Verdade, mas continua linda porque ela é linda, né? Ela é Obrigada, linda. graças a Deus, minha companheira. Graças Mas a boa Deus. tarde, mamãe. Boa tarde. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Obrigado vocês pela oportunidade de estar contando o meu caso, que é grave. Mamãe, vamos lá. Quero saber a tua história. Conta a tua história para nós. Eu tenho uma filha diagnosticada aos 3 meses e meio de idade com uma grave doença pulmonar. A doença chama-se pneumopatia intersticial. A minha filha ela nasceu no Brasil, o pai dela é estrangeiro, e com 23 dias de vida nós fomos para o seu país de origem, para o país do pai dela. Aos 3 meses e meio, antes dos 3 meses e meio de idade, eu percebia que ela tinha refluxo, porém não é aquele refluxo que todos nós conhecemos, o refluxo com regurgitação, com vômitos. É o refluxo oculto, pouco conhecido. Então, eu a levei aos médicos lá no país do pai dela e eles diagnosticaram que ela estava bem, que seria preocupação de mãe de primeira viagem. Aos 3 meses e meio de idade, ela fez uma crise de cianose, que é cianose de extremidade, é boca, mãos e pés roxos, devido à falta de oxigenação. E, aos 3 meses e meio de idade, ela entrou no oxigênio e só foi sair do oxigênio, da dependência da oxigenoterapia, a 8 meses e 15 dias depois, com Quer dizer, quase ela quase um ano. morreu, então. Ela, segundo os melhores pneumologistas do Brasil, daqui da cidade de São Paulo, é inexplicável como ela não morreu, porque o princípio de afogamento seria o mesmo devido à gravidade da doença do refluxo. Então, a doença ela tem como base a aspiração pulmonar. Na verdade, pneumopatia intersticial ela pode ter várias causas, tratamentos, né, de acordo com a causa. E uma das causas mais comuns é justamente a aspiração pulmonar ligada ao refluxo. Quando diagnosticado no início, pode não deixar sequela. Mas o caso dela, ela aspirou praticamente... ela tem até os 3 meses e meio de idade, onde ela foi diagnosticada, e depois também. Pois nesse país eu não tive não o tratamento medicamentoso, mas sim postural adequado. Por exemplo, me diziam para estar elevando a cabeceira, levantando o berço com tijolinho, e nada disso adiantou. Só adiantou quando nós viemos para o Brasil e ela passou a ficar sentada, de tão severo que era o refluxo. Então, ela dormia sentada? Ela dormia sentada, ela precisou dormir sentada. E existem muitos casos assim. As mães costumam dizer que refluxo é normal. Ah, não se preocupa, fulano também teve. O refluxo, ele mata. O refluxo, né? ele mata. Então, de acordo com o nível do refluxo, o exame de ponta, chave de ouro considerado pela medicina, é a pH-metria. Somente a pH-metria pode dar um resultado mais correto, mais certo, mais certeiro. Então, ela fez essa pH-metria, era um refluxo severo, chegou a passar por possibilidade de fazer cirurgia, porém, durante a consulta médica com a cirurgiã e a sequela pulmonar, que já havia, a cirurgiã achou melhor não. Então, graças a Deus, esse refluxo está melhorando
melhorando. Porque você está fazendo o tratamento Estou direitinho, fazendo né? o tratamento certo, ela está crescendo. Tem dieta certa para fazer? Tem dieta certa, ela tem toda uma série de medidas, né, profiláticas, que seriam medicamentos como posturais e medicamentosas, posturais e dietéticas, perdão. Então, eu sigo isso a risco. Ela não toma leite comum, né? Pelo que eu vi, ela toma um leite que custa R$ 520, uma coisa assim, não é? Doutora, hoje já não é mais necessário, mas o que os médicos acreditam é que, além do refluxo, o que levou a toda essa aspiração foi uma intolerância à lactose. Que fora do Brasil eu pedi a todos os médicos a suspensão da lactose, porque eu fui intolerante à lactose, e eles não permitiram fora do Brasil, falaram que não. Falavam, não, mãe, ela é lactente, ela precisa de leite. Então, chegando no Brasil, após uma consulta com uma médica especialista, gastro, ela me disse, você suspende a lactose totalmente. Eu Tudo que tiver leite, ela não pode comer. Até traços de leite na época. Na época, ela não podia. Então, eu suspendi até traços de leite, e 45 dias depois, dormindo sentada, ela voltou a respirar sozinha. Graças Glória a Deus. Glória a Deus. Então, E aí, o que acontece? Ela tem a doencinha, sim, tem que tomar cuidado. Tem a doençona, que no e caso, aí, ela está, caso a doença não tenha uma boa evolução, ela não está fora. Desculpa, ela não está fora do risco de vir a precisar de um transplante pulmonar, caso não tenha uma boa evolução. Então, realmente é uma doença muito grave, causada por aspiração. O leite, quando aspirado, a gordura queima os pulmões, então faz fibrose. Tudo que é aspirado pode ser feito fibrose nos pulmões. Então, suco de fruta ácida, qualquer coisa que não seja água faz fibrose. Então, a pneumopatia intersticial nada mais é do que fibroses, cicatrizes nos pulmões. A minha filha, ela tem todas as chances do mundo de ter uma vida absolutamente normal. Ela anda, fala, corre. Quantos anos ela está? Ela tem 5 anos hoje, é super ativa, super inteligente. E ela tem a capacidade de ter uma vida completamente normal se tiver uma boa evolução da doença. Caso contrário, corre o risco de vir a precisar de um transplante pulmonar. Mamãe, só uma coisa. Quando vocês estavam casados, né, juntos, o papai colaborava no tratamento da criança? Não, ele já não colaborava. Ele já se sentia, a gente ouve dizer e não acredita muito naquele famoso ciúmes pós-parto, né? Ciúmes em ter que dividir o tempo que era somente dele em casa e ter que dividir com a criança. Então, ela chorava muito quando ela ficava engasgada. Eu percebia, ela ficava com lágrimas nos olhos e tudo. E ele me dizia, não, deixa ela chorar. Isso porque ela tinha 3 meses de idade, 2 meses, quando começou a ter o choro, a irritabilidade. E a mãe dele também, por ser psicóloga, dizia, olha, para você não destruir o teu casamento, você precisa deixar tua filha dormir no quarto separado. Isso. Sim, e aí começou também, assim, o que já não era muito bom, o relacionamento com a sogra, também psicóloga, que afirmava que o filho tinha razão e que eu deveria deixar a minha filha dormindo sozinha aos 2 meses de idade, num outro quarto, para não atrapalhar o relacionamento. Olha só eu nunca que permiti isso, e eu sempre disse a ela que se um casamento não fosse sólido o suficiente, então que ele deveria realmente terminar, mas que eu preferia ter a minha filha viva comigo. Claro. Ela tem aqui em mãos que ela me mostrou, em 4 de maio de 2012, o próprio pai dele escreveu o seguinte, que ele era o pai o avô fazendo, né, a declaração, né, dizendo que esse pai apresentava perturbações de caráter, com violência nos atos e nos propósitos, egoísmo, arrogância, que seu comportamento é inadequado à educação da criança, sem massacrá-la, como ele fez com sua mulher, e que ele não mudará. Né? Deixa eu até mostrar aqui esse papel. Sim, doutora Patrícia. E tem mais um aqui, que foi feito por um órgão público, de um psiquiatra forense, e que ele diz o seguinte, que esse pai ele tem transtorno da personalidade emocional instável, tipo impulsivo, a tratamento psiquiátrico psicológico por tempo indeterminado, sendo que os sintomas foram descritos no laudo de avaliação psicodiagnóstico anexado, é possível o controle dos sintomas, mas só se ele fizer tratamento, né?
Só Pois se ele é. fizer. E aí, mamãe? Doutora, esse tratamento também eu já pesquisei, eu já encontrei até em sites da O CID jurisprudência. dele, né? O Que é CID, sim. F6030. Quem é médico sabe o que se quer. F6030. Tem muita gente até se aposentando devido a esse diagnóstico. É um CID bem grave, de pessoas impulsivas, com tendência a suicídio e irritabilidade. E Enfim. aí você avisou tudo isso na justiça. Sim, isso, na verdade, já foi uma perícia jurídica, o CID 6030. O pai dele é médico, o avô, então, da minha filha, que me ajudou alertando o Poder Judiciário brasileiro. Ele é médico, ex-professor da Universidade de Paris. E, além disso, também dessas duas cartas que a senhora leu aqui, também tem o entendimento do próprio Ministério Público, onde, após 2 dias de oitiva, baseado em provas documentais, isto é, laudos médicos, fotos, diagnósticos médicos, viram 6 crimes sendo cometidos por este pai, que seriam maus tratos, abandono material, denunciação caluniosa, doutora, porque ele me denunciou a maus tratos à minha filha, induzimento a erro das autoridades, porque apesar de 500 laudos médicos, ele chegou a dizer que a causa da doença da minha filha seria a mãe, violência doméstica psicológica e evasão fiscal, porque hoje essa pessoa, esse estrangeiro, ele tem uma loja no Brasil e tenho prova de que ele estaria cometendo evasão fiscal. Sem falar que a maior parte da renda dele provavelmente vem de uma empresa que eu abri no país de origem dele, onde eu sou sócia. Que é a França, né? Que é a França, sim, senhora. E eu, até hoje, eu não tenho notícias. Em 2010, eu soube que a empresa estava sendo processada por uma multinacional por falsificação. E eu não tenho hoje respostas. Por estar aqui no Brasil, eles não passam informação por telefone. Na minha situação, lutando pela vida da minha filha e pela justiça há 4 anos, tudo torna-se muito mais complicado. Então, hoje, o meu desespero, o meu pedido de socorro é para que o artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente seja respeitado pelas autoridades. Inclusive, tudo isso que aconteceu no processo, no final, lá na ponta, o juiz entendeu que é alienação parental, né? Que é sua história. Eu estou sendo acusada, sim, senhora, eu estou sendo acusada de alienação parental, que é ideias fantasiosas sua, que a criança não sofre esse refluxo coisa nenhuma, é isso? Não, na verdade, doutora, é mais ou menos isso. Na verdade, um dos maiores pneumologistas do Brasil, este de São Paulo, justamente para, como se diz, para tirar todas as dúvidas do processo, ele respondeu a um questionário. E esse questionário foi super bem respondido pelo médico, claramente. Onde, por exemplo, como eu tenho provas, através de fotos, que o pai da minha filha induz ela a ficar doente, e caso aconteça algo, não seria de sua responsabilidade, mas sim de sua doença de base, como, por exemplo, doutora Patrícia, a senhora levaria a filha da senhora, que foi dependente de oxigênio, para nadar num rio de água fria, em dia de chuva, em temperatura fria? Parece que quer matar, né? Aos 3 anos de idade? A senhora levaria uma criança que tem problema pulmonar para correr com pombos? Né, sabendo-se o risco de contrair a doença do pombo? Se um médico, doutora Patrícia, diz fique longe das aglomerações no inverno, a senhora levaria essa criança para circos, para locais fechados? Então, eu tenho todas essas fotos, inclusive descumprimento às ordens médicas, medicamentosas e posturais, da criança quase virando de cabeça para baixo, brincando de balanço. E o refluxo mata. Então, esse pneumologista, ele respondeu a tudo isso, que o refluxo mata e que ela estaria em risco de transplante. Porém, e sobre a questão alimentar, ele disse que a questão alimentar é também uma das medidas profiláticas, mas que devem ser seguidas através das orientações da gastro, da médica gastro. E que correr com pombo, levar uma criança nessa situação para brincar em água, em dia de chuva, de frio, seria uma questão de bom senso, claro. Lógico. Então, houve uma distorção, um equívoco por parte de um promotor do Ministério Público,
que distorceu. Ao invés de ser a questão alimentar uma questão que deve ser seguida pela gastro, a questão alimentar é uma questão de bom senso. Uhum. Ao contrário, bom senso é correr com pombo e nadar no rio em água fria. Uhum. Então, essa distorção por parte deste promotor de justiça está sendo... A chave para poder desencadear na alienação Então, e ficar por isso então, mesmo, como, né? por exemplo, quando subiu, foi para a segunda instância, o próprio desembargador usou isso. Como cita o médico da criança, a questão alimentar é uma questão de bom senso. Então, ele usou o que o promotor de justiça... E não o que o médico tinha falado. E não, sim, senhora. Né, eu venho tentando alertar e eu não consigo. O meu estado, eu não sou do estado de São Paulo, eu já esgotei todos os recursos. Nós temos dupla nacionalidade, eu e a minha filha. Então, hoje, eu já recorri também ao Itamaraty, a ONGs internacionais, que inclusive já enviaram pedidos de atenção ao nosso caso. Já enviei também e-mails à ministra da Infância e da Juventude da França. E hoje eu estou tendo que recorrer e eu estou tendo mais ajuda, por incrível que pareça, de fora do Brasil. Caso aconteça alguma coisa com a minha filha, caso nos aconteça alguma coisa, todos esses casos também, através de ONGs internacionais, serão levados à ONU. É o pedido de muitas mães, porque hoje nós somos, graças a Deus, a gente tem um grupo organizado, nós somos várias mães no Brasil que nós sofremos a mesma situação de acusação de alienadoras. Eu acuso maus tratos, né? Maus tratos porque ele está privando a minha filha, está tendo violação de direitos humanos, a existência, que é o direito de continuar viva, o direito de saúde, dignidade. Porém, tem outras mães que estão denunciando pedofilia. Então, em outros casos, não no seu. Sim, senhora. Em outros casos de pedofilia. Sim, outros casos. Então, nós somos um grupo, somos várias mães no Brasil, e o nosso grupo abrange também mulheres de Portugal, Espanha, Austrália e Estados Unidos. E eu e a pastora Sueli fazemos parte desse É grupo, verdade. né? Depois Sim, que nós senhora. fizemos o programa do dia 1º, né? Nós fomos Sim. contactadas por essas mães. Sim. E graças a Deus, por eu ter conhecido elas, eu estou tendo acesso a muito material no exterior, porque eu não sabia que nós éramos Coisa, fortes, não? né? Coisa linda. E doutora Clara, de Portugal, já está fazendo contato comigo, que é a juíza em Braga, Portugal, que também tem lutado por isso, pela questão da alienação parental, que é um absurdo. Um absurdo. Né? Inclusive, esse final de semana, tinha mãe lá em Portugal fazendo greve de fome por causa da verdade, alienação. eu vi inclusive isso. da alienação parental. E assim, eu gostaria que você que está assistindo, ou você que sabe de alguém que tem caso como esse, acompanhasse nós no Facebook, né? Isso. Patrícia Alonso 2, né? Porque eu compartilho sites desse pessoal no meu, né? Porque nós combinamos o seguinte, agora nós não vamos nos calar, lembra? É verdade. Lembra a marcha que a gente foi Não sábado? posso calar. Não posso Não posso calar. calar. Nós vamos ouvir essas histórias e nós não Você- vamos nos calar, E né? você que tem uma história parecida e quiser vir no meu programa, as portas estão abertas. É né, verdade. Patrícia? E nós vamos colocar a boca no trombone. Por quê? Porque esses processos correm em segredo de justiça e são feitas as maiores atrocidades possíveis e certeza. imagináveis, não só em relação às partes, né? Mas erros gravíssimos jurídicos. E hoje, certeza. inclusive, eu fiz um post no meu Facebook que eu pergunto, inclusive, a questão da responsabilidade subjetiva do Estado. Sabe Sim. por quê? Porque, assim, se você vai num SUS e um médico comete um erro, né, ele tem que responder criminalmente. Ele responde. certeza. E por que tem os nossos magistrados, promotores, né, peritos judiciais, fazem essas atrocidades e não Ninguém fala nada. E não há Não- responsabilidade? Né? Exatamente. O juiz lá que deu falou para o Bernardo voltar para o pai e o Bernardo morreu. Vai ficar por isso mesmo? Ele só foi removido da cidade para um outro lugar, vai continuar trabalhando como juiz, talvez fazendo os mesmos erros, só que as pessoas muitas vezes não têm condição de chegar na mídia e colocar, né, as coisas a postos. E aí nós vamos ficar com esse Brasilzão do jeito que está? Né? Mas nós estamos aqui, Patrícia, sabe para quê? Para orar. Para soprar nos ossos É secos. isso mesmo. O nosso lema. Soprando. O nosso lema vai ser Ezequiel 37. É, exatamente. Deus está fazendo nós andarmos no vale de ossos certeza. secos e nós vamos E começar soprar. a profetizar. Soprar, É. profetizar, É. para que haja
carne, para que haja Tendões. nervos, tendões. E vão que se tenha levantar vida, esses ossos. vida. É verdade. Em nome de Jesus. Mamãe, que você tem mais alguma coisa? Nós estamos acabando o programa. Sim, eu só gostaria de dizer, obrigada, doutora Patrícia, eu gostaria de, além de agradecer, também de dizer que além da doutora Clara, também tem o doutor Carlos Rosanski, na Argentina. Sim, doutor Carlos, sim, Também que está enfrentando uma ele. luta muito grande também. E ele cita em suas matérias que nós, mães, estamos vivendo um verdadeiro calvário por causa dessa lei assassina. E nós estamos buscando contato com um cineasta francês, Patrick Jean. Sim, que ele também Ele fez se infiltrou, excelente trabalho. um excelente trabalho. Ele se infiltrou em associações dos pais que se dizem injustiçados e fez uma denúncia revelando o que se passa por trás dessas associações. Então, isso daí também tem no nosso grupo, e nós estamos tentando contactá-lo para que ele possa nos ajudar de alguma forma aqui, e por que não vir a fazer um documentário, já que ele é cineasta, porque Com certeza. Muito bem existem pensado, vários né, casos que são dignos de livro, dignos de filme, realmente. Coisas Então, E nós graves. estamos sim, aí, senhora. né, à disposição. Então, À eu disposição. gostaria de agradecer e eu gostaria de pedir ajuda, socorro a quem quer que seja, autoridade, ONG, porque o nosso país realmente está enfrentando um momento muito sério, não somente da parte de autoridades e político, como a sociedade costuma dizer, mas da parte da própria sociedade, pois nada disso seria possível se tanta gente não colaborasse com esses erros. Sim. Então, são psicólogos, são assistentes sociais, conselheiras, todos esses órgãos que existem para nos proteger, eles estão favorecendo partes em processo. Sim. E eu tenho todas as provas, tudo que foi dito aqui, eu tenho documentos. Tem documento para mostrar. Gente, né? a coisa é tão baixa, que eu pedi para elas, gente, calma aí, vai me dando as informações devagar, porque é muito para minha cabeça. É verdade. Porque tem tráfico de criança envolvido, Verdade. tem Drogas. tráfico de órgãos. Órgãos e eles, Entendeu? além de tudo isso, ainda eles estão injetando, o que eu vi falar, drogas também nas crianças para poderem fazer tudo o que eles querem fazer. Rapto e sequestro de criança. Exatamente. Eu fiquei besta, para falar assim, coisa pior. Uma mãe que a criança foi levada para os Estados Unidos. Até apareceu na Record. Aí o que acontece? O Tribunal dos Estados Unidos não quer devolver a criança para a mãe. Sabe por quê? Porque o pai falou que ela mora na favela. E aí o Tribunal dos Estados Unidos disse que ela morando na favela, a criança corre risco de morte. E o Brasil vai ficar desse jeito. Quer dizer, nós somos um país de favelados, é? Não, E aí, que isso? políticos, vocês vão lutar. deixar, né? Vamos nada, vamos Não. botar a boca no Não trombone mesmo. Não é? Olha, está Ai, acabando o gente, nosso programa, acabando. né? Ai. Eu quero agradecer a nossa Helena, que esteve conosco. Né? A nossa Patrícia, o nosso Marcos Motolo, olha, todas as pessoas que estão aí nos assistindo, os internautas. Olha, nós não vamos parar não, hein? Né? Nós não podemos calar. Você também nos ajude aí. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar teu lar, tua família, e que nada desse mal venha atingir o seu lar e aquilo que você ama, porque não é brincadeira você ter um caso desse, como nós estamos ouvindo aqui hoje, na nossa família. E muitas vezes achamos que na nossa família não acontece nada. Não vai acontecer. Então eu quero, não pode não acontecer mesmo, se você lutar junto conosco nessa guerra que nós estamos aí para tirar as crianças desse corredor da morte, e as mulheres que têm sofrido violação, que têm essa violência tremenda, que estão ainda por baixo dos panos, que nós não vamos deixar, se depender de nós, né, Patrícia? Não vamos Em nome mesmo. de Jesus. E até nos meus processos também, se os advogados ficarem falando mal de mim, azar deles. Eu sou jornalista, advogada. Glória a Deus. Quero É ver a isso aí. censura no Brasil, Pronto. né? E hoje nós temos lei que também nos favorece, né? Agora Em somos nome de jornalistas, Jesus. né? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Vamos falar um tchauzinho aqui. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Que Deus continue te dando vitória, porque eu tenho certeza que aquilo que você almeja, o Senhor vai conceder para o seu coração. Celiobaldo, em conexão com você, até quarta-feira, no nome de Jesus. Um abraço.